Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui no Museu de Ciências de São Francisco, na Califórnia, passeando com o Lu e com as crianças. E eu falei, amor, vou entrar rapidinho aqui que eu tô com saudade da minha galera. E eu sei que eles devem estar com saudade de periscopetar comigo no Pedriscope, no Periscope aqui do PB. É um prazer estar com vocês, vai ser bem rápido, eu tô no meio de um passeio com os meninos. E eu entrei aqui para bater um papo com vocês sobre um tema importante, a súmula 160 do STJ, lá sobre a atualização de base de cálculo do IPTU. Eu estou prometendo falar desse tema já há um tempo e é um tema que sempre cai nas provas. Então, o que eu vou pedir a vocês? Beijo para a galera toda, Valdir, Keninha, beijo. Vou pedir a vocês que parem as mensagens rapidinho, porque eu tenho 5 minutos só aqui, tá? Então, vou pedir a vocês que parem essas mensagens rapidinho, para a gente poder falar, tá certo? Ó, Fabrição, vamos topicar, Fabrício Bastos. Ah, meu irmão querido, é sempre uma honra ter você aqui, professor Fabrício Bastos, @ Fabrício Bastos, monstro do processo civil, promotor de justiça, querido amigo. Bom, galerinha, façam isso que a Mitila fez, convidem seus seguidores e vamos à explicação. Então eu vou pedir a você, ó, que bota o seu dedinho aqui, convide os seus seguidores, ok? Dedinho aqui, ó, no bonequinho. Convide seus seguidores, compartilhe e vamos lá para um bate-papo bacana, ok? Bom, vejam bem, a gente sabe que existe uma regra emanada do princípio da legalidade tributária e da cláusula da reserva legal, que é uma regra que diz que somente através de lei se pode majorar e reduzir tributos. Somente através de lei se pode majorar e reduzir tributos. Salvo algumas raras exceções em que essa regra é relativa... Ó, a bagunça que os meninos estão fazendo ali atrás, ó, Pedrinho e Laís. Salvo algumas raras exceções em que essa regra é relativizada, a regra, salvo as exceções, ela sobrevive, ela é a regra que somente através de lei se pode majorar e reduzir tributos. Como regra, não pode o Poder Executivo modificar o quantum da carga tributária fixada pelo legislador. Quando a lei cria o tributo e fixa a carga tributária, é a lei que diz com que intensidade o tributo incide. É a lei que define base de cálculo e alíquota e com isso fixa o quantum de beato, o quantum do débito fiscal. A regra é que não é dado ao Poder Executivo o direito, não é facultada a prerrogativa de aumentar ou reduzir tributos. O aumento ou a redução da carga tributária depende de que se passe pelo Legislativo e que através de uma lei o povo se manifeste para alterar o quantum de tributação se aplicará sobre o próprio povo. Então a regra é que somente a lei cria, extingue, majora e reduz tributo. Bom, todavia, essa regra não envolve a situação que é o objeto desse tema, desse meu periscope de agora. Existe uma conduta que é praticada pelos municípios anualmente no que tange ao IPTU, pelos estados no que tange ao IPVA, que é a conduta de promover a mera atualização monetária da base de cálculo do tributo, a atualização do valor de moeda, a mera correção monetária do valor, a mera atualização monetária da base de cálculo do IPTU no âmbito municipal e da base de cálculo do IPVA no âmbito estadual não depende de lei. Eu vou explicar por que, vocês vão entender com simplicidade como tudo é simples no direito tributário. Vocês vão perceber que, por razões óbvias, não é necessário parar o parlamento. Não se precisa, para fins de IPTU, parar a Câmara de Vereadores. Para fins de IPVA, parar a Assembleia Legislativa Estadual. Para promover uma mera atualização monetária da base de cálculo. O pessoal me vê falando, dando aula, o pessoal fica doido me olhando. Às vezes eu já vi perguntando, esse cara é famoso, onde é que ele é artista? Me divirto com isso, eu não tenho vergonha nenhuma, ando pelo meio da rua, fazendo periscope em museu, em qualquer lugar, o pessoal morre de vergonha. Enfim, então não é necessário, né? Tá vendo ali, ó, a menina ali atrás olhando, toda assustada, né? Não é necessário lei para promover a mera atualização monetária da base de cálculo. Permitam-me vos explicar o porquê, o fundamento, tá? Dessa desnecessidade de lei, permitindo-se que, por um ato do Poder Executivo, se possa fazer a mera atualização monetária, correto? Bia Abraão, professora Beatriz Abraão, chegou aí com seus corações rosas. Sempre bom recebê-la aqui, seu periscope é sucesso, hein, Bia? Galera tá aderindo em peso ao seu periscope de processo penal.
Quem não seguiu, segue, @Bia Abraão, que ela é maravilhosa. Advogada criminalista top, bota pra lenha lá no Rio de Janeiro. Sou fã de carteirinha e é professora do Portal F3. Bom, então observe. O ato de fazer a mera atualização monetária, que é esse ato que não depende de lei, que pode ser feito por um decreto do prefeito a nível de IPTU municipal, um decreto do governador a nível de PVA estadual, uma instrução normativa do secretário de Fazenda. Esse ato de fazer a mera atualização monetária da base de cálculo, no que consiste esse ato para você entender por que não precisa de lei? O ato de promover a mera atualização monetária não traduz nem uma majoração e nem uma redução do tributo. É apenas um ato formal de corrigir, atualizar em reais o número, o valor numeral com o qual se vinha há um tempo dizendo, sinalizando qual é o quantum de moeda que se abriga naquele bem, no caso do IPTU imóvel, do IPVA ao veículo. É dizer, a gente tem um valor numeral, um valor nominal em reais, 80 mil reais, 40 mil reais, 120 mil reais. É um valor numeral na linguagem, em números do ordenamento cardinal. Esse valor é o valor que a gente fixa para indicar quanto de moeda se exprime naquele bem. Então todo bem, ele tem um valor de moeda, que é o valor econômico, o valor de moneda, o valor monetário. E a gente usa em reais, na linguagem escrita numérica, um valor numeral, para a gente indicar em linguagem quanto de moeda se exprime naquele bem. Ocorre que com o passar do tempo, esse valor de moeda que se abriga dentro da coisa pode oscilar para mais ou para menos. Há uma série de fatores de mercado que fazem com que o valor de moeda que está abrigado em certo bem oscile. Por diversos fatores mercadológicos, fatores naturais. Então, um imóvel que hoje vale 100 mil reais, eu boto o número 100 mil reais, o algarismo 100 mil, não quer dizer que daqui a um ano, com 100 mil reais, eu compre esse imóvel. Pode ser que eu precise de mais ou que eu precise de menos. Porque, a depender dos fatores externos com os quais o mercado interage, esse imóvel que eu comprava hoje por 100 mil, daqui a um ano eu compro por 105 ou por 95. Então, é preciso avaliar as oscilações do mercado para, a cada novo intervalo de tempo, a cada renovável período de tempo, se atualizar o valor numeral, para que, fixando um novo valor numeral, se possa, com um novo valor numeral, continuar a exprimir com fidedignidade, com lealdade, o valor de moeda que tem naquela coisa. Esse fenômeno de, a cada ciclo de tempo, mudar o valor numeral, fazendo a correção do valor numeral, com a finalidade de, com um novo valor numeral fixado, indicar o quantum de moeda se abriga naquele bem. Esse fenômeno de corrigir o valor nominal para voltar a exprimir com verdade o valor monetário, o valor de moeda que está na coisa, é o que se chama de fazer a atualização, a correção monetária. Vejam que a correção monetária é um fenômeno simples, com o qual eu altero o número em reais, em dinheiro, em valor numérico. Eu altero de 100 mil para 106 mil, de 100 mil para 94 mil, um carro que valia 50 mil, depois de um ano com a depreciação, vale 46. Um imóvel num bairro que foi destruído, que foi atacado por catástrofes naturais, que valia 400 mil, está valendo 300. Mudar esse valor numeral, mudar os algarismos, para que com um novo número fixado, se continue a dizer qual é o real valor de moeda que está na coisa, é o fenômeno da correção monetária. Chama correção porque eu estou corrigindo. O que é que eu estou corrigindo? Porque com o passar do tempo, o tempo passa e os fatores externos fazem com que aquele valor numeral fixado no ano passado já não mais condiga com a realidade do valor de moeda da coisa. Então eu tenho que corrigir. Corrigir porque o tempo, após um ano, por exemplo, o que a gente faz no Brasil, a gente faz atualização monetária anualmente, né? A tabela do IPTU, a tabela do IPVA são publicadas no começo de cada ano. Após um ano, o tempo tem o poder natural de provocar uma quebra da irmandade, uma quebra da uniformidade entre o valor escrito e o valor de moeda. E como o tempo quebra essa identidade, vem o Poder Executivo e promove um ato formal, pode ser um decreto do prefeito, se for IPVA, um decreto do governador, uma ação normativa do secretário de Fazenda, uma portaria, e corrige. O que é corrigir? É mudar o valor numeral, para que com o novo valor numeral fixado eu volte a exprimir com verdade o quanto de moeda tem na coisa. Entenderam? Então esse fenômeno de alterar o valor numeral, o valor nominal, para voltar a ter um valor nominal compatível com o valor de moeda que já na coisa, após o intervalo de tempo, esse fenômeno é a atualização monetária. Ó, a gurizada aqui achando que eu sou da televisão, ó.
Estão me seguindo eles aqui, ó. Então, eu tô vendo eles falando aqui, perguntando de que televisão eu sou, que onda da porra, velho. Então, enfim, você vê, no meio de um museu, um maluco falando sozinho pelo periscope, eu acho que o cara é doido, mas eu sou doido mesmo, mas sou um doido do bem, um maluco beleza, que divide conhecimento sem nenhuma vergonha de falar em público, no meio de qualquer lugar, de onde quer que seja, no meio de quem quer que seja. Então, esse fenômeno de fazer a mera atualização monetária, observem que não é um fenômeno de majoração nem de redução de tributo. Não se majorou o IPTU, não se reduziu, apenas se corrigiu na tabela do valor dos imóveis, na tabela do valor dos veículos, se corrigiu o valor numeral, para que após o intervalo de tempo, que é o intervalo em regra de um ano, no qual a gente faz essa correção monetária anual, a gente volte a ter um número que condiga com a real expressão de moeda da coisa. O nosso legislador entendeu que não faria sentido algum parar o parlamento para determinar que através de uma lei em sentido formal se faça atualização monetária, porque não tem o que deliberar, não tem conteúdo para ser votado. A atualização monetária é feita com base no índice oficial do mercado. Então o sistema financeiro nos fornece uma série de índices, esses sim são índices previstos em lei, e a gente aplica o índice oficial de veículos, o índice oficial para o mercado imobiliário, no setor de petróleo e gás tem um outro índice. Então o que eu tenho que fazer é um ato vinculado de pegar o índice anual 6% positivo, 6% negativo. Os veículos se depreciaram em 10% nesse ano, os imóveis dos bairros A, B e C se valorizaram em 10%. Então eu pego o índice oficial de correção monetária e faço a mudança da tabela. Perceberam? Então eu mudo a tabela do IPTU anualmente, fazendo a correção monetária com base no índice oficial. Eu mudo a tabela do IPVA para o valor dos veículos a cada ano com base no índice oficial de depreciação dos veículos. Os veículos diminuem de valor a cada ano, salvo carros de coleção, que assim como o PB e como o vinho ficam melhores a cada ano, tem que fazer o lobby, Então, salvo o carro de coleção, os veículos sofrem naturalmente uma atualização negativa. A base de cálculo do IPVA diminui a cada ano.